Nós vamos dar continuidade à nossa conversa, à nossa série de palestras intitulada God Talks, Conversas sobre Deus. Apenas esclarecendo para aqueles que não estiveram por aqui no domingo passado, quando a gente iniciou essa série, o tema tem origem, ele foi inspirado num programa chamado TED Talks, Ideias que Merecem Ser Compartilhadas. Talvez alguns de vocês conheçam esse programa, alguns incentivados pela série foram buscar algumas palestras. Um programa muito interessante. Esse programa cria alguns eventos, algumas conferências e chama para ele alguns preletores, alguns pensadores dos mais especiais do mundo, com um desafio. O desafio de oferecerem a melhor palestra em até no máximo 18 minutos. É um programa muito interessante, se você nunca assistiu, eu sugiro que você comece por uma palestra que foi proferida por uma mulher chamada Ruth Cheng, uma norte-americana, formada em filosofia, professora de filosofia, que fala a respeito de como fazer escolhas difíceis. Um TED Talk muito interessante que vale a pena conferir. Mas embora o tema da nossa série tenha sido inspirado nesse programa, o nosso conteúdo possui uma outra base. Nós estamos aproveitando essa ocasião para refletir sobre o conteúdo da Reforma Protestante. Nesse ano, mais especificamente em outubro de 2017, nós estamos comemorando 500 anos de Reforma Protestante. E nós estamos, então, trazendo um pouco daquele conteúdo para os nossos dias, conteúdo esse que constitui a base de absolutamente tudo o que a gente conversa aqui, dos desafios que são lançados por mim, pelo pastor Túlio, dominicalmente, tá bom? No domingo passado nós conversamos sobre o primeiro conteúdo que nós chamamos de sola reformada, a sola escritura. Conversamos sobre a importância destacada pelos reformadores lá no século XVI, de termos a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática. Os homens, os religiosos, os pensadores, têm as suas opiniões, têm os seus pensamentos sendo alternados o tempo todo em função das circunstâncias, dos problemas, dos desejos, das ambições, mas a palavra não. Ela permanece para sempre, como disse o próprio Jesus, e a sua relevância é extraordinária. Se você não esteve por aqui domingo passado, o meu incentivo é para que você acesse o nosso canal lá no YouTube e confira um pouco da nossa conversa sobre a sola escritura. Hoje nós vamos conversar sobre uma outra sola, o solus Christus, que significa, da tradução do latim para o português, somente Cristo. Somente Cristo. Esse foi um dos imperativos resgatados pelos nossos reformadores, imperativo que está sendo resgatado no nosso coração também agora. Aonde é que isso tem origem? Bom, vamos lá. Enquanto a Reforma Protestante foi liderada na Alemanha por Martinho Lutero, na Suíça por um outro reformador chamado Ulrich Zwinglio. Este, diferente do primeiro, cresceu em família mais nobre, mais abastada, teve acesso a grandes universidades e acabou se formando numa série de coisas. Ele era ao mesmo tempo músico, ele era também professor de latim, professor de grego, matemático, físico. Pensa em alguma outra coisa, Ulrich Zwinglio tinha feito esse curso, tinha se formado, ele era um grande gênio, um grande acadêmico, um grande intelectual. Em 1516, com 32 anos, ele tomou conhecimento do pensamento de Erasmo de Roterdã, um teólogo brilhante que era bastante crítico para com o que estava acontecendo a partir da igreja dominante daquele tempo e que também foi responsável por uma das traduções mais importantes que a gente tem na história da Bíblia. E passou a pregar contra as indulgências. Da mesma forma como Lutero fez, aqui Ulrich Zwinglio começou a ficar bravo com essa história
de pessoas tentando vender o perdão de Deus, de pessoas tentando vender a graça, a bênção de Deus e a salvação que somente Cristo pode oferecer. Contudo, até aquele momento, o seu cristianismo intelectual não foi capaz de protegê-lo da tentação sexual. E então, esse reformador acabou cedendo à tentação e acabou indo morar com uma mulher viúva. Ele acabou abrindo mão do seu trabalho como pastor, como padre, e ele então começou a conviver com uma outra mulher. Após ser curado de uma peste, adotou uma postura ainda mais aguda como reformador, participando de alguns debates com alguns magistrados, e os debates eram dos mais encantadores, porque ele, brilhante teólogo, brilhante pensador, intelectual, conversando em alto nível com outros magistrados do mesmo nível. Desses debates surgiram as 67 teses reformadas de Zwinglio, 16 anos após a publicação das 95 teses de Lutero. E aí talvez alguns possam pensar assim, agora eu sei porque é que ele escreveu algumas teses, ele teve acesso ao material e então compilou esse material e formou as suas 65 teses. Não, eles não eram amigos, embora fossem contemporâneos. Um não teve acesso ao material do outro, e quando Zwinglio foi questionado a respeito disso, ele afirmou o seguinte: olha, nunca ouvi falar desse tal de Lutero, mas se ele está falando de Cristo e do Cristo revelado nas Escrituras, então devemos estar falando a mesma coisa. Porque, de fato, o que acontece na Reforma Protestante é um retorno para as Escrituras, e é um retorno para aquele conteúdo que é caro, que é precioso e que transforma a vida da gente, conteúdo que aponta para Jesus. Uma das principais ênfases dessa verdadeira confissão de fé reformada é o solus Christus, somente Christus. Essa ênfase estava também em Lutero, mas com muito mais ênfase dentro do pensamento de Ulrich Zwinglio. Eu mostro isso para vocês através de 3 teses. A primeira dizia assim, tese número 2, a essência do Evangelho é que o nosso Senhor Jesus Cristo nos redimiu, Ele nos resgatou e nos reconciliou com Deus, não as indulgências, não os líderes religiosos, não a denominação religiosa que está sobre todos, mas Cristo. A tese número 3 dizia assim, portanto, Cristo é o único caminho de salvação para todos que foram, são e serão salvos. O único caminho. Lembrando o texto do evangelista João, onde o próprio Jesus afirma isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por último, apresento para vocês a tese número 4, onde ele afirmava o seguinte, quem procura ou mostra qualquer outro caminho comete erro. Sim, é um assassinato de almas e ladrão. Zwinglio apontando para Jesus, para a salvação que só acontece em Jesus e para a singularidade dele acima de todas as outras pessoas. Quais são os fundamentos bíblicos que estão por trás desse olhar para Jesus que é distinto, é único e é singular? Bom, em primeiro lugar, a sua incomparável origem. Diferente de todos os demais pensadores, sábios e religiosos da história da humanidade, a história de Jesus não começa com o seu nascimento em Nazaré. Bom, pelo menos isso é o que as Escrituras nos dizem, livro que forma a nossa regra de fé e de prática. O Evangelho de João, no capítulo 1, afirma que ele estava com Deus Pai no princípio, no momento da criação. E nele, por intermédio dele, foram criadas todas as coisas. Nenhum outro sábio da humanidade requereu isso para si.
Nenhum outro pensador, nenhum outro religioso da história disse: eu estava com o Pai, eu fiz parte da criação de todas as coisas, e através de mim todas as coisas vieram à existência. Ninguém. Jesus sim. E as Escrituras falam isso a respeito de Jesus. Em segundo lugar, o seu incomparável nascimento. Diferente de todos os demais pensadores, sábios e religiosos da história da humanidade, o nascimento de Jesus não aconteceu a partir da relação natural entre um homem e uma mulher. Nós conhecemos muito bem essa história. Segundo o Evangelho de Mateus, Maria se viu grávida, e isso a partir de um trabalho sobrenatural do Espírito Santo de Deus no seu interior. Essa é uma das passagens bíblicas que causa mais perplexidade na vida de um intelectual, na mente de alguém que é bastante racional, cartesiano. Mas é importante perceber que isso tem uma lógica além da sobrenaturalidade. Ao ser concebido de maneira sobrenatural, Jesus pôde ao mesmo tempo ser um ser humano e não levar sobre ele a carga de pecado que vinha desde Adão e Eva, alcançando a todos os homens e mulheres. Aquela decisão de Adão e Eva de desobedecerem a Deus e comerem do fruto proibido gerou exatamente isso. Um mal sendo anunciado e sendo passado de pai para filho. Jesus nasceu sobrenaturalmente de tal forma que esse mal, de tal forma que essa tendência ao pecado não estava sobre ele. Um outro fundamento que aponta para a singularidade de Jesus é a sua incomparável pregação. Mais uma vez, diferente de todos os demais pensadores, sábios e religiosos da história da humanidade, Jesus conseguia ensinar todo tipo de pessoa. Ele não era aquele comunicador, aquele professor, aquele mestre que só conseguia comunicar com uma fatia da população. Ele falava ao mesmo tempo com simples, com nobres, com pobres, com ricos, com incultos, com inteligentes, e rasgava o coração de cada um dos seus ouvintes, de tal forma que Marcos, no capítulo 1 do seu evangelho, afirma que ao ouvirem as palavras de Jesus, todos ficavam maravilhados. Tem ideia do que isso significa? Eles estavam acostumados a ouvir gente boa falando, bons escribas, bons fariseus, gente versada no Antigo Testamento, mas quando Jesus falava, ele demonstrava algo completamente diferente. Não porque Jesus trazia uma novidade muito diferente daquilo que já vinha anunciado nas Escrituras, mas porque ele falava das Escrituras como sendo algo que se cumpria nele. Certa vez ele estava dentro da sinagoga, leu o texto do profeta Isaías e disse: hoje essa Escritura se cumpriu em mim. Isso era de fato singular. Quando ele dizia, como afirmou em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus era conclusivo, Jesus era absolutamente assertivo, não deixando margem para outro tipo de pensamento. Ou se cria nele, ou o rejeitava imediatamente por completo. O quarto fundamento é a sua incomparável integridade. Isso aqui é muito interessante, gente. Maomé tinha permissão para ter 4 mulheres, segundo o Sura 4:3, um dos livros típicos do islamismo. Mas ao invés disso, ele teve 11 mulheres e muitas concubinas. Um homem que, segundo a própria história, imoral. Confúcio, um homem bastante confuso, que acabou tendo problemas dentro do seu casamento, acabou abandonando e se divorciando da sua esposa e deixando a sua família. Sócrates, um sujeito também imoral, que se afeiçoava por garotinhos. E a gente não precisa levar adiante essa história, porque você já a conhece muito bem.
Mas Jesus era diferente de todos os outros. Segundo Hebreus capítulo 4, verso 15, ele foi tentado como nós em todas as coisas, porém não pecou. Herodes e Pilatos não conseguiram encontrar culpa nele no momento do julgamento. O ladrão crucificado ao lado de Cristo disse: nós estamos sendo crucificados de maneira justa, mas esse Jesus não cometeu mal nenhum. Um centurião romano que ficou responsável pela crucificação de Jesus, vendo a postura de Cristo naquele lugar, durante o martírio afirmou: certamente este homem era filho de Deus, porque ele não se comportava como os demais, porque ele não reagia como eu e você estamos acostumados a reagir. Jesus se diferenciava das demais pessoas também pela sua integridade. Em quinto lugar, está o seu incomparável poder. E nenhum outro sábio da humanidade reclamou isso para si como Jesus. Em Marcos capítulo 5, nós temos a história de um homem possesso por uma legião de demônios, que vivia nos sepulcros e que ninguém conseguia prendê-lo, nem através de correntes. Uma situação caótica, deprimente. Você consegue imaginar a família desse homem, como eles se entristeciam ao ver um parente nessas condições. Mas Jesus se aproximou dele e com uma só palavra o libertou: saia deste homem. Além desses, Jesus curou paralíticos, leprosos, cegos e ressuscitou mortos, como foi o caso do filho da viúva de Naim. O nosso Senhor Jesus reclamou para si durante toda a vida um poder que nenhum outro sábio pôde apresentar. Em sexto lugar, a sua incomparável ressurreição. Diferente de todos os demais pensadores, sábios e religiosos que já morreram, Jesus enfrentou a morte e 3 dias depois tornou a viver. Tornou a viver para nunca mais morrer. Aquelas pessoas a quem Jesus ressuscitou durante a sua vida voltaram a morrer e continuam mortos, mas ele, segundo as Escrituras, não. Nós oramos em nome de Jesus e conversamos com Deus em nome de Jesus porque acreditamos que Ele está vivo, ainda vivo, assentado à destra do Pai, reinando ao lado do Deus Criador. E em último lugar, Jesus é singular por conta da sua incomparável influência. Sócrates lecionou por cerca de 40 anos, Platão por cerca de 50 anos, Aristóteles por outros 40 anos. Jesus teve um tempo muito menor do que o deles. Apenas 3 anos e meio de ministério, e isso foi suficiente para dividir a história da humanidade em antes e depois dele. Esses são alguns dos motivos para a gente perceber o quanto Jesus era singular e continua sendo singular na história de toda a humanidade. Um pensador chamado Henry Bosch, apontando para essa direção, diz algo fantástico, preste atenção. Jesus não pintou quadro algum, contudo, algumas das suas pinturas mais refinadas, de Rafael, Michelangelo e Leonardo da Vinci, foram inspiradas em Jesus. Jesus não escreveu nenhuma poesia, entretanto, Dante, Milton e multidões dos maiores poetas do mundo foram por ele inspirados. Jesus não compôs nenhuma música, todavia Haydn,
Handel, Beethoven, Bach e Mendelssohn alcançaram a mais alta perfeição em melodia nos hinos, sinfonias e oratórias que eles compuseram em louvor ao Senhor. O que é que leva um sujeito, filho de carpinteiro, carpinteiro por ofício durante muitos anos da vida, que teve 3 anos apenas para cumprir o seu ministério com palavras e ações, rasgar a história de tal forma? Contudo, ao longo dos séculos, Jesus foi sendo substituído por algumas estatuetas. Jesus foi sendo substituído por algumas plaquinhas. Jesus foi sendo substituído por alguns religiosos. E então, no século XVI, alguns homens se levantaram para olhar para as Escrituras e destacar aquilo que era mais óbvio. Elas nos revelam Jesus como a pessoa mais singular e importante de toda a história da humanidade. O texto de Lucas, capítulo 9, é um texto bíblico que ressalta essa coisa dos solos Cristos, do somente Cristo, da centralidade dele na história da humanidade e na história da nossa vida. O texto diz assim a partir do verso 18: Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Eu acredito que esse texto nos ensina o verdadeiro significado de vivermos em Cristo e somente em Jesus. Em primeiro lugar, significa reconhecer que a sua identidade é incomparável. A identidade de Jesus é incomparável. Quando Jesus perguntou o que falam a respeito de mim e da minha identidade, a resposta foi: alguns dizem que és João Batista, o batizador, aquele que preparava o caminho, levando pessoas para o deserto e as batizando para o arrependimento. Outros disseram: Elias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. E ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Percebam que na resposta a respeito do que as outras pessoas pensavam, há um olhar todo especial para Jesus. Jesus é visto como alguém nobre, como alguém inteligente, como alguém que é semelhante a homens do passado,
mas ainda assim, semelhante a eles, ao lado deles, como se fosse um deles. Mas a história muda quando Jesus olha para os discípulos e pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Vocês que têm andado comigo, que têm ouvido as minhas palavras, que têm visto as curas que eu tenho feito. Pedro respondeu: tu és o Cristo de Deus. Muita gente acaba pensando no termo Cristo como sendo o sobrenome de Jesus, né? Jesus Cristo. Mas Cristo não é o sobrenome de Jesus, antes um título que nasce lá no Antigo Testamento e que se refere àquele que entraria na história, enviado pelo próprio Deus, para acabar com o distanciamento entre Deus e a humanidade. Esse distanciamento acabou surgindo por conta dos nossos pecados. Por conta dos nossos erros, das nossas omissões, nós não conseguimos chegar até Deus. Então Deus, percebendo isso, enviou o seu Filho para que morresse numa cruz no nosso lugar, pagando as nossas dívidas, pagando a nossa culpa e assim nos restituindo a amizade e a companhia do Senhor. Tu és o Cristo de Deus, tu és o próprio Deus encarnado que entrou na história para resolver os nossos problemas. Os discípulos, caminhando com Jesus por 3 anos, foram suficientemente convencidos de que Jesus não era um homem qualquer, ele não era um mero sábio, ele não era um mero milagreiro, mas ele era o próprio Deus encarnado que entrou na história. Se a identidade de Jesus é incomparável, não devemos permitir que a cultura pluralista que nos envolve dilua a singularidade de quem Jesus é e do que Ele fez por nós na cruz. Você que faz faculdade, você que trabalha numa grande empresa, você pode perceber que há um certo movimento de tolerância para com a pessoa de Jesus sendo estabelecido. Mas há ao mesmo tempo um movimento de colocar Jesus ao lado de outros homens tão importantes quanto ele. Essa é uma das maneiras da nossa cultura de arrebentar com a singularidade oferecida a Jesus nas Escrituras Sagradas. Ele é o todo diferente. Ele é aquele cuja identidade é superior à nossa, pois Ele é o Cristo de Deus, o próprio Deus encarnado. Em segundo lugar, não devemos permitir que a cultura pluralista consolide em nós valores distintos dos valores apresentados por Cristo. Se Cristo é de fato tudo o que nós estamos conversando aqui, diferente pela sua identidade, pela sua origem, pelo seu nascimento, pelo seu poder, pela sua integridade, pela sua natureza, então tudo o que nós ouvimos por aí, no rádio, na TV, na internet, a respeito de qualquer assunto da vida, da existência humana, deve ser submetido ao que Jesus falou a respeito do assunto. Ele não é apenas uma das vozes, ele é tão somente a voz do próprio Deus, revelando para a gente a vontade do coração do Pai. E por último, se a identidade de Jesus é incomparável, não devemos permitir que a cultura pluralista nos faça acomodar perante o fato de que alguns dos nossos parentes e amigos já possuem uma religião. A questão não é se os nossos parentes e amigos são éticos ou não são éticos. A questão não é se os nossos parentes e amigos já possuem um lugar para cultivar a sua fé. A grande questão é se os nossos parentes e amigos já conheceram o Deus que entrou na história para nos resgatar e nos reconectar com o Pai. Do contrário, todo tipo de moralismo, todo tipo de ética é vã e não nos leva a nada, muito embora possa nos maquiar de fora para dentro, fazendo de nós pessoas admiráveis por aqueles que convivem com a gente. Atos 4,12 diz:
Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, a pedra mais importante da construção. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vamos ler juntos essa parte do texto que está sublinhada? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso é solos Christus, somente Jesus, não as nossas boas obras, não religiões por aí das mais diversas, somente Cristo, pois esse foi o nome dado a nós pelo Pai. Em segundo lugar, o que significa viver somente em Cristo? Significa reconhecer que a sua mediação é insubstituível. É Cristo quem se coloca entre nós e o Deus Pai para viabilizar esse contato, essa amizade, esse convívio. E isso é feito através do Evangelho. E disse: é necessário que o Filho do Homem, Jesus, sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. E aqui o Evangelho: seja morto e ressuscite no terceiro dia. Por conta da obra que Jesus fez na cruz, sua morte e ressurreição, todo o poder para intermediar a relação entre nós e o Pai. Eu chamo a sua atenção para a primeira expressão de Jesus nesse texto. É necessário. É necessário. É como se ele estivesse dizendo: não há outro caminho, não há outra forma, não há uma outra alternativa. Certamente, se houvesse um outro caminho, uma outra alternativa, uma outra possibilidade, Deus não sacrificaria o seu próprio Filho just in case, como mais uma possibilidade, como uma alternativa. Não, isso foi feito pelo Pai, com o coração dele sangrando, sendo derramado em lágrimas. O Filho unigênito do Pai teve que ser sacrificado no nosso lugar, e isso faz de Jesus o nosso único mediador entre as nossas lutas, as nossas decepções, as nossas tristezas e o coração gracioso e bondoso do nosso Pai. Se a mediação de Jesus é incomparável e insubstituível, não devemos nos curvar nem clamar pela intercessão de qualquer outro servo de Deus que no passado tenha vivido uma vida santa. Quando a gente olha para a história da igreja, é muito natural a gente encontrar pessoas marcantes, significativas, que viveram o Evangelho de Jesus de uma forma incrível, brilhante. Essas pessoas devem ser lembradas, essas pessoas devem oferecer o seu exemplo para que nós o sigamos também. Mas essas pessoas que viveram no passado uma vida santa e piedosa estão mortos. Eles estão mortos, todos eles. Moisés está morto, Noé está morto, Abraão está morto, Davi está morto, Isaías está morto, Jeremias está morto, Elias e Eliseu
foram homens sensacionais, mas estão mortos. Maria foi sensacional, mas está morta. João, Mateus, Marcos, todos foram homens sensacionais. O exemplo deles deve nos inspirar, mas eles estão mortos e não podem nos ouvir. Somente Cristo. Pois foi o único santo que morreu e ressuscitou. O único que venceu a morte, o maior dos inimigos, e está vivo, e por isso nós conversamos somente com Cristo. Somente com Cristo. Nós também não devemos nos curvar, nem clamar pela intercessão de qualquer outro servo de Deus que no presente afirme possuir um poder diferenciado. E é impressionante como os evangélicos no mundo presente acabam incorrendo num problema e num pecado como esse, né? Eles são hábeis em se mostrar como pessoas singulares. Se você está na Universal, você está debaixo da proteção do Bispo Macedo. Se você está na Mundial, você está sob a proteção do Bispo Valdemiro Santiago. Se você está na Plenitude, você está sob a proteção do Agenor Duque. Mentira! Engano! Aquilo que fora criticado no passado, dentro do contexto da Igreja Romana, agora acontece a passos largos, dentro das igrejas evangélicas. E é por isso que uma nova reforma é necessária. É por isso que é importantíssimo a gente voltar os nossos olhos para as Escrituras e perceber que nenhum outro nome foi colocado entre nós e o Senhor, através do qual possamos ser abençoados, cuidados e protegidos, somente através do nome de Jesus. E em terceiro lugar, se a mediação de Jesus é incomparável e insubstituível, não devemos nos curvar nem clamar pela intercessão de objetos inanimados, pedras, triângulos, animais considerados sagrados, sejam eles quais forem, energias cósmicas que possam ser manipulados através das cores, através da imposição das mãos. Nada disso pode nos ajudar, pois só existe um mediador entre as nossas necessidades e o Senhor: Jesus Cristo, o enviado de Deus, que morreu por nós numa cruz, pagou os nossos pecados e pavimentou assim o nosso retorno para o Pai. Somente Ele está vivo, somente Ele nos escuta, somente Ele tem condições de interceder por nós diante do Pai. 1 Timóteo, capítulo 2, amplia esse conteúdo dizendo o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo e como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Apenas um mediador, apenas um nos escuta, apenas um acolhe os nossos clamores, apenas um. E para não ficar afirmando isso de maneira solitária aqui em cima, eu trouxe um padre a quem eu admiro bastante para poder me ajudar nesse desafio. Preste atenção. Tenho muito medo, sabe? Tenho visto, tenho presenciado em muitos lugares, em muitas comunidades, esse cristianismo sendo nivelado por baixo. O cristianismo sendo reduzido a medalhinhas. A teologia sendo substituída por devoções vazias. A devoção mariana sendo excessivamente colocada quando Maria está sendo fora do lugar dela, tomando o lugar do Cristo. Isso não é cristianismo. A liberdade consiste em você olhar
para a santidade de Maria e de você rezar com ela para que o tempo todo o Cristo prevaleça entre nós. Porque nós não podemos mais admitir a experiência de um cristianismo sem o Cristo. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos resgata. É Cristo que nos liberta. E nós estamos amarrados em muitas outras coisas, classificando isso como religioso, classificando isso como bonito. Não. Nós precisamos retomar a seriedade dessa palavra. São Paulo não brinca com a comunidade. São Paulo não está falando com meios termos. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos salva, e é em torno dele que nós precisamos organizar a nossa vida, organizar a nossa comunidade, organizar a nossa experiência pessoal de ser quem somos e fazer com que cada vez mais a nossa experiência cristã seja, antes de qualquer coisa, uma mudança de mentalidade. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Em terceiro lugar, o que significa viver somente em Cristo? Significa reconhecer que a sua orientação é irrevogável. Se Jesus é o próprio Deus encarnado que morreu por nós numa cruz e nos comprou ali, a nossa vida já não pertence a nós mesmos. Nós pertencemos a Ele e as suas orientações devem ser ouvidas de maneira cabal. E o que Jesus diz no texto? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse texto é um dos textos mais curiosos, na minha opinião. Sabe por quê, gente? Porque normalmente o que a gente ouve por aí, o que a gente vê por aí, é um monte de gente mendigando seguidores de Jesus. Viu? Por favor, vê se você se torna seguidor de Jesus. Aí tem algumas igrejas que oferecem prosperidade financeira, tem outras igrejas que prometem a ausência de sofrimento, outras que prometem a ausência de enfermidades, tentando vender um pouquinho o Evangelho para que o Evangelho seja mais palatável, mais desejável. Mas o que a gente encontra aqui é exatamente o contrário, é Jesus parando na frente de algumas pessoas e dizendo assim, viu, se é que vocês querem, se vocês desejam seguir-me, então a coisa vai começar por vocês negando a vocês mesmos. Quando a gente descobre quem Jesus é, a identidade dele, o sacrifício dele numa cruz, tudo isso faz com que a vida dele se transforme em algo muito mais importante do que a minha própria vida. Muito mais importante do que os meus desejos, muito mais importante do que as minhas aspirações, muito mais importante do que a minha esposa, muito mais importante do que os meus filhos, do que o meu trabalho, muito mais importante do que qualquer outra coisa. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo disse certa vez, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você quer levar o meu trabalho? Leve. Você quer levar as minhas amizades? Leve também. Você quer levar a minha vida? Leve, conquanto eu fique com Jesus. Porque se eu tenho Jesus, o Deus encarnado, eu tenho tudo, o tempo todo, e todas as condições para permanecer de pé, quando ao meu redor só existem tempestades, problemas e vendavais. Reconhecer que a sua orientação é irrevogável. Se a orientação de Jesus é irrevogável, nós devemos negar a nós mesmos. A palavra que vem do grego para negar é arneomai, ou seja, devemos recusar o consentimento e passar a olhar com desdém para nós mesmos. Eu sei, isso é motivo de espanto para a nossa cultura, que vive acreditando que o nosso problema é um problema de baixa autoestima. Cá entre nós existem muitas pessoas com problema de baixa autoestima, mas existe um problema semelhante na nossa cultura, que é o da autoestima exagerada, e as pessoas vivem o tempo todo correndo atrás da sua própria felicidade, são egoístas, buscando a sua própria satisfação, e julgando encontrar felicidade nas coisas, nas situações, fora delas mesmas. Nós devemos nos negar de Jesus. O caminho da felicidade passa por olharmos com desdém para nós mesmos.
para os nossos desejos, para as nossas ambições, para a nossa razão, para o nosso senso de justiça, com desdém, para que então a gente possa se apropriar de Jesus, dos sonhos de Jesus, da vontade de Jesus, do poder de Jesus e da felicidade que somente Jesus dá. Também devemos tomar diariamente a nossa cruz. A expressão tomar, dita por Jesus, é a expressão do grego airo, ou seja, devemos levantar e levar conosco uma lembrança do ato imposto aos criminosos antes de serem crucificados. Não foi exatamente o que aconteceu com Jesus? Ele ia ser crucificado, e ao invés de receber a cruz apenas no momento da crucificação, eles deram a cruz para Jesus carregar durante todo o percurso do Calvário até o momento da crucificação. Isso dá a ideia de que o ato de nós negarmos a nós mesmos é algo que deve acontecer diariamente. E diariamente nós somos convidados a pequenas mudanças. Nós somos convidados a abrir mão do nosso orgulho em pequenas coisas. Nós somos convidados a abrir mão da nossa miserabilidade nas pequenas coisas, o tempo todo, diariamente, assim como Cristo fez no caminho da cruz. E devemos também segui-lo. O verbo aqui é akolutel, ou seja, devemos nos mover para trás dele, reconhecendo a liderança que ele tem sobre a nossa vida, a fim de sermos moldados pelo seu exemplo. Algumas pessoas, mesmo tendo experiência com Cristo em algum momento da existência, inconscientemente disseram para o Senhor nos últimos anos: Senhor, para trás, sou eu que conduzo a minha vida, sou eu que determino os rumos da minha sexualidade, sou eu que determino os rumos da administração dos meus recursos, sou eu que determino o que eu vou fazer do meu casamento e o que eu não vou fazer do casamento, sou eu que determino os rumos da educação dos meus filhos, sou eu que decido absolutamente tudo, e o Senhor fica aqui atrás para oferecer suporte quando eu não der conta, ok? Essa não é a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã é a espiritualidade da negação de nós mesmos, do carregar a cruz e de nos posicionarmos atrás do Mestre, vendo o que Ele faz e aprendendo com Ele a falar, a reagir e a se comportar de maneira santa. Em último lugar, viver somente em Cristo significa reconhecer que a sua publicação, o seu anúncio, é imprescindível. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. O Evangelho de Jesus não é algo que a gente deva professar simplesmente aqui dentro. Não é algo do qual a gente deve ter vergonha, mas é algo do qual a gente deve se orgulhar. Falar de Jesus deve ser para a gente um enorme de um privilégio. Cantar a respeito de Jesus deve ser para a gente um enorme de um privilégio. A vergonha denuncia algo muito complicado, um apequenamento da forma como enxergamos Jesus. Somos convidados a falar como o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, de 16 a 17. Não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho de Jesus. Eu não me envergonho de ser um cristão. Muito embora as pessoas na universidade, na vizinhança, possam fazer chacota, possam falar alguma coisa complicada a respeito da minha vida, por conta da minha relação com Cristo, julgando-me como alguém ingênuo, bobo, tolo, eu me orgulho de fazer parte da família dele, parte do legado que ele conquistou com a sua própria morte e ressurreição ao terceiro dia. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
A pergunta que eu faço para você nessa noite é a mesma, feita por Jesus aos seus discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? Para você, quem eu sou na verdade? Quem é Jesus para você? A resposta a essa pergunta vai determinar a partir desse momento os rumos da sua própria vida, os rumos da sua família. Porque dependendo da resposta, você continuará no centro, sendo responsável pelas conquistas e pelos desarranjos, mas ao mesmo tempo sendo responsável pela desgraça que pode ocorrer como fruto disso. Se você disser, Jesus é o Cristo, o Deus encarnado, o Deus da minha vida, e as palavras dele vão pesar mais para mim do que quaisquer outras palavras, a orientação dele vai ser mais inequívoca do que qualquer outra orientação, o nome dele vai ser tão importante, mais importante do que qualquer outro nome, do que qualquer outro filósofo, do que qualquer outro pensador. Aí sim, a sua vida e a minha vida vão ser uma vida orientada pela felicidade que há nele, pela graça que há e somente há no nome dele. Para refletir e praticar, você ainda não reconheceu publicamente a sua crença em Jesus, o Cristo de Deus? Arrependa-se hoje dos seus pecados. Essa é a ordem de Jesus. Arrependa-se hoje dos seus pecados, da sua vida à parte da orientação de Deus. Renda-se ao sacrifício de Jesus feito por você na cruz do Calvário. E ainda hoje procure alguém aqui da comunidade, alguém como eu, como o pastor Túlio, como os presbíteros da igreja, o Edgar, o Eduardo, dizendo: eu quero publicar essa fé, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renda-se a Jesus. Saia do anonimato, saia de um relacionamento na paralela, na vicinal, porque a felicidade e a paz que Cristo tem para oferecer é felicidade e paz para aqueles que estão nele e não para aqueles que o enxergam à distância. Prove do melhor que ele tem para dar para você e para o seu coração, a salvação e a mediação que só existe nele. Você já reconheceu publicamente sua crença em Jesus, o Cristo de Deus? Então publique isso vivendo como seu discípulo, o tempo todo, negando a você. Como é difícil a gente negar a gente mesmo. Não tem ídolo maior dentro do coração da gente do que a gente mesmo. O nosso senso de justiça. O nosso senso de que estamos com a verdade, os nossos sonhos, as nossas ambições, mas quando a gente nega tudo isso para ter um tesouro maior e mais precioso, a nossa vida é que ganha com isso. Publique-o vivendo como seu discípulo e anunciando o seu evangelho com alegria. O meu desejo é que você saia daqui hoje olhando para Jesus de uma forma diferente, e se alegrando em dizer por aí: eu sou um seguidor de Jesus, e somente de Jesus, e eu abandonei todas as demais coisas, todas as demais peças, todos os demais ídolos, todos os demais objetos e animais considerados sagrados, para ter tão somente Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Que tal você fechar os seus olhos agora e ter um tempo para conversar com Deus? Responda a Ele aquilo que foi colocado por Ele no seu coração. Esse é um dos momentos mais importantes de toda a nossa celebração. Arrependa-se dos seus pecados, aproprie-se de Jesus e permita que o seu coração saia daqui radiante pela alegria
de ter recebido dele e da plenitude dele no seu interior.